Quem é o Snoke? Quem são os pais da Rey? O que a Leia fez naquela cena? Eu vou comentar tudo isso agora nesse videozinho que vai começar depois da vinheta. Cai a chuva. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheteirama! E depois do vídeo que eu gravei falando sobre o problema de Star Wars, eu vi muitos comentários se repetindo de pessoas que não gostaram do filme e quase sempre eram os mesmos pontos que elas não tinham gostado. E a partir disso eu tive essa ideia de fazer um outro vídeo falando sobre Star Wars, só que no caso comentando mais a fundo sobre esses pontos que as pessoas não gostaram e dando o meu ponto de vista em relação a isso. Mas antes disso, se esse é o primeiro videozinho aqui no canal, você nunca se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa um legalzinho, compartilhe com seus amigos e vai comentando também quais foram as suas impressões em relação a esses pontos que eu vou comentar daqui a pouco. Mas lembre-se, sempre com respeito. Se vier a faltar com respeito, exclua o comentário. O primeiro ponto é a Rey não ser filha de ninguém, quando criou-se todo um mistério em torno disso no episódio 7. E de fato, eu não tiro a razão disso, porque o Despertar da Força cria esse mistério de quem são os pais da Rey. Quando, por exemplo, o Han Solo tá falando com a Mascanata e ela pergunta quem é a Rey, quem é essa garota, e aí dá um corte, faz você especular quem de fato é a Rey. Pra chegar ao episódio 8, isso ser jogado por terra abaixo quando é dito muito en passant que ela é uma filha de ninguém, que ela é filha de sucateiros que a trocaram por bebida e acabaram morrendo numa vala qualquer na própria Jakku. E você pode especular que não, isso aí foi apenas uma mentira que o Kylo Ren contou pra depois no episódio 9 a gente ter a grande revelação. E de fato, pode ser isso, mas eu acho que é muito mais interessante e rico pro personagem da Rey ela ser filha de ninguém. Eu vou explicar pra vocês por que eu acho disso. A Rey ser uma personagem que vem de uma linhagem nobre dentro da Força, que tem uma grande ligação com a Força, como os Skywalkers, ou ela ser uma Kenobi, é uma solução muito mais fácil para a personagem em si, por dois motivos. Porque o primeiro é que você justifica todo o mistério que foi criado, e o segundo é que você também explica por que ela é tão poderosa na Força. Mas no momento que você tira isso dela, ela torna-se uma personagem muito mais complexa, com um desenvolvimento que pode ser muito mais profundo. Porque se ela não tem esse vínculo com nenhum personagem, ela é uma ninguém, ela vai constantemente procurar encontrar um lugar dentro de uma família, pertencer a alguma coisa. Que a gente vê um pouco disso no episódio 7 da relação dela com Han Solo e no episódio 8 dela tendo essa relação com o Luke Skywalker. E isso pode vir a se desenvolver para se tornar um ponto fraco da personagem, que é algo que pode ser usado pelos vilões contra ela, para tentar atrair ela do lado deles, como é o próprio caso do Kylo Ren, que faz isso no episódio 8. Ela é uma ninguém, ela não tem um lugar, ela não pertence a uma linhagem nobre, uma linhagem mítica dentro da Força que justifique todo o lugar dela dentro desse cenário. A Rey é uma personagem que tem que encontrar o seu próprio lugar por si só. A cena da caverna é justamente um reflexo disso. Quando a Rey cai lá em busca de respostas, o que ela encontra é a si mesma infinitas vezes dentro de um espaço vazio. E os pais dela acabam sendo refletidos na própria figura da Rey, porque ela nunca teve essas figuras paternas presentes na vida dela. E se você parar pra pensar, no episódio 5, o Luke também entra dentro de uma caverna, que o Yoda fala que ele tem que entrar lá despido de tudo e acabar confrontando seus próprios medos internos. E quem o Luke encontra lá dentro? É o Darth Vader, que na verdade mostra-se seu próprio Luke, dele enfrentando a si mesmo, enfrentando o seu medo, o seu receio de poder sucumbir pro lado negro, pro lado sombrio da Força. E aqui na Rey há um paralelo quase que parecido, só que no caso é o medo dela nunca conhecer os pais dela de fato, ou no caso, ela saber quem é, mas não querer aceitar que eles fizeram o que fizeram com ela. Quando a Rey é uma ninguém, tudo que ela faz dentro da história, o quão habilidosa ela é com sabres de luz, o quão ela consegue manipular tão bem a Força sem nunca ter conhecido, sem nunca ter tido um treinamento, serve apenas para ressaltar a própria personagem, sem necessariamente ter um nome, um sobrenome no caso, ter uma linhagem sanguínea para validar tudo que ela tinha feito até então. O segundo ponto é, o Snoke, que era um personagem poderoso e misterioso, morre absolutamente do nada e não é explorado. Pensando no episódio 7, o que é o Snoke? Ele é simplesmente um holograma gigantesco.
O episódio 8, ok, há indícios de que ele é forte na força. Ele consegue arrastar o Hux mesmo sem estar presente no lugar. Ele faz a ligação entre a Rey e o Kylo Ren. Mas tirando isso, eu não consigo ver ele como um grande personagem ou vilão a ser batido. Isso vem muito da expectativa que a gente tinha em relação ao personagem, esperava que fosse acontecer alguma coisa com ele, que fosse explicado alguma coisa. Eu diria até que levando em conta o próprio Imperador na trilogia clássica. Só que, já citando a trilogia clássica, qual é o papel do Imperador naquela trilogia? Ele é simplesmente o cara poderosão, o malvadão da força, que está sempre atrás do Darth Vader. Não é explicado nada sobre ele, não é aprofundado nada sobre ele. Ele simplesmente está lá e existe. O que a gente conhece dele é posteriormente com a trilogia prequel. Mas, tirando a trilogia prequel, ele e o Snoke são basicamente a mesma coisa. E retomando o que eu havia falado, que eu via um propósito pro personagem, é justamente ele ser apenas mais um passo do Kylo Ren em direção a se tornar um vilão completo dentro da franquia. Porque o Snoke é forte na força, ele é forte na força. Só que ao mesmo tempo que ele é forte, ele é muito arrogante e prepotente, e diante disso, causa cegueira dentro dele, que ele não consegue ver as reais intenções do Kylo Ren em relação a ele. E tem aquilo que eu vi muita gente também comentando, que tem toda a questão do Sith e do aprendiz, onde o aprendiz acaba matando o Sith e assumindo o seu lugar, que é mais ou menos o que acontece aqui também. Para isso, o Snoke precisa ter uma explicação, um desenvolvimento, um passado? Não, ele tá lá para cumprir o propósito de ser apenas mais um degrau para o Kylo Ren se tornar um personagem ainda mais complexo e ainda mais interessante. O terceiro ponto, que é Luke Skywalker, não é o mesmo personagem de 30 anos atrás. Ele não é um mestre Jedi sábio que vai ter um grande duelo de sabre de luz contra o Kylo Ren. Eu nem vou me aprofundar tanto sobre o Luke, porque eu estou pesquisando para fazer um vídeo explorando somente a figura do Luke. Mas eu posso dizer sobre a batalha final 3 coisas. A primeira é que todo mundo espera ter muita batalha de sabre de luz, mas isso é muito mais proveniente da trilogia prequel do que necessariamente da trilogia clássica, porque a prequel colocou tanto duelo de sabre de luz que visualmente é muito maneiro, mas dentro da narrativa não tem grande impacto, parece que são duelos vazios, enquanto que na clássica você tem 1 ou 2 no máximo por episódio, mas são momentos muito marcantes que você lembra, por mais que seja meio tosco. O segundo ponto é que eu vejo que não havia tempo para o personagem chegar aonde estava a resistência, porque ele está anos-luz de distância do lugar e a gente não tem nem noção se a X-Wing dele de fato está funcionando. E o terceiro ponto é justamente o clímax do Luke contra o Kylo Ren, naquela cena lindamente grandiosa, que todo mundo é levado a crer que vai ter um grande duelo de sabre, que o Luke vai fazer um grande show-off do uso do poder, da força que ele tem. Só que eu vejo como a maior demonstração de força possível ele conseguir se projetar, enganar todo mundo que está ali para a resistência conseguir fugir e ter mais um dia para conseguir lutar contra a Primeira Ordem. Isso eu acho incrível dentro do filme, porque seria muito maneiro a gente ver o Luke fazendo um show-off de poder, usando a força, derrubando os AT-AT, tendo um grande duelo de sabre de luz contra o Kylo Ren. Seria incrível, muito foda. Só que a maior demonstração de poder é quando você consegue vencer o seu adversário sem lutar contra ele. E o quarto e último ponto, que é a banalização da força dentro do filme. O cerne de Star Wars 8 é justamente desconstruir aquilo que a gente imagina do que é a força. Ela não é necessariamente exclusiva dos Jedi e dos Sith. O próprio Luke fala isso do filme, que é muito prepotente você achar isso. E o próprio universo de Star Wars, não agora do episódio 8, mas mais antes, já vem desconstruindo o que a gente imagina que é a força. No Rogue One, a gente tem o personagem do Timothy Zahn, que ele é um sensitivo da força e ele também é um manipulador da força. Seja enfrentando os inimigos dele, já que ele é cego, seja na sequência final que ele precisa acionar um botão, ele acaba se tornando um com a força e a força está com ele. Ele não é um Jedi, ele não é um Sith, mas ele está usando a força nesses momentos. Ou então mesmo em Star Wars Rebels, que é a melhor coisa de Star Wars fora os filmes, se você não viu, você deveria ver, que tem um personagem chamado Bendu, que ele é praticamente um ser mítico, ele é um animal em que ele se diz
também um manipulador da força, mas ele não é nem um Jedi, nem um Sith. Ele é o meio, ele é o equilíbrio. E aí a gente chega no episódio 8 e tem a polêmica cena da Leia se puxando pra dentro da nave usando a força, ou o garotinho no final que puxa a vassourinha usando a força. Isso não é necessariamente estragar a força, o conceito da força. É apenas expandir aquilo que a gente achava que era algo assim. Na verdade é algo imensurável. E que fique claro, eu não achei o episódio 8 perfeito. Tem muita coisa dentro desse filme que eu acho problemática. Sobretudo, o arco do Finn e da Rose, que não serve pra praticamente nada dentro do filme. É uma grande encheção de linguiça que não desenvolve nenhum desses personagens. Também a Phasma, que ela é o grande Boba Fett dessa trilogia. Ela é estilosa e só, ela não acrescenta em nada. E a própria virada, o sacrifício da Holdo, poderia muito bem ser substituído, a figura dela, pela do Admiral Ackbar, que de fato aí sim seria um personagem muito mais forte, muito mais querido, e a morte dele seria muito mais impactante e sentida pelas pessoas que estavam assistindo ao filme. Mas dito tudo isso, eu ainda adoro o filme. Eu sei que há problemas dentro dele, mas quanto mais eu penso no filme, mais os problemas me incomodam menos e mais os acertos se tornam melhores. E é isso. E é isso, pessoas. Vocês concordam, discordam de mim? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do lado, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Legalzinho aqui embaixo. E me sigam também nas redes sociais, que a gente conversa mais de pertinho, troca uma ideia. Eu sou gente boa, prometo. Eu gosto de Star Wars, você também. Vamos todos nos juntar, porque o importante não é derrotar aquilo que a gente odeia, mas proteger aquilo que a gente ama. Até o próximo vídeo. E que a força esteja com vocês. Tchau.